tarifário. Em 2008 houve de facto um pico do crescimento das energias fósseis e nós vimos em 2009 que este diferencial passou a ser muito menor. Sim. Mas a partir daí, o que é que nós vimos e que é muito preocupante? É que vimos que, por um lado, com a continuação do apoio às energias renováveis, temos cada vez um custo maior da chamada produção em regime especial, mas passamos a ter um novo elemento que não existia antes, que é os famosos CMECs e CAIs. Isto é que, para mim, é o mais perverso do sistema, porque estes CMECs e CAIs são só possíveis através de uma coisa que se chama ajudas de Estado, que a Comissão, em 2004, considerou como aceitáveis no caso de liberalização. É isso que se chama, na comunicação social e no senso comum, as rendas, é isso? Isto é o que se chamam as rendas ilegais. Nós fizemos agora um manifesto em que chamamos rendas ilegais a este montante dos CMECs e CAIs, que achamos que não no são seu devidos. gráfico é a barra quê? Castanha? São estas duas barras, a castanha clara e a castanha escura. Estes são os CMECs e os CAIs que proporcionam, por exemplo, à Elétrica Nacional, a EDP, que é uma empresa forte, uma empresa que tem bons resultados, apresenta resultados da ordem dos 1.000 milhões cada ano, e uma parte substancial, ou uma parte importante deste ganho, são estes CMECs e estes CAIs. Ora, na definição desta ajuda de Estado, estava dito que só era possível dar a ajuda de Estado no caso de haver risco de insolvência. Estava dito onde? Está dito numa decisão que permitiu estas ajudas. Estas ajudas estão todas enquadradas por uma decisão da Comissão Europeia que derroga ao princípio de proibição que existe ajudas de Estado no tratado, para qualquer setor, e que dizia só serão possíveis se houver risco de insolvência da empresa. Ou então devem ser degressivas. Ou então, enfim, há uma série de condicionantes que na nossa perspectiva não foram respeitados. Essas ajudas antes de 2000 e... Antes de 2007, elas começam a aparecer só em 2007. Sim, antes de 2007 tiveram adormecidas. Eram o quê? Existia a possibilidade de serem dadas, serem concedidas, mas o Governo nunca desencadeou essas ajudas. Só passou a desencadear a partir de 2007, em que faz uma nova comunicação para a Comissão e diz que altera um parâmetro de base, o parâmetro de base de referência era 36 euros o megawatt-hora, passou para 50 euros o megawatt-hora e a partir daí começa a concedê-las. E essas ajudas só existem em Portugal ou existem nos outros países da União Europeia? Não, estas ajudas existiam em Espanha e nós inspirámos-nos no mau exemplo espanhol para as fazer. Eu, enquanto estive na Comissão, bati-me sempre contra a existência destas ajudas, porque isto são ajudas que representam, quando se abre a liberalização que permitiu aquela descida de preços a benefício do consumidor, manter as rendas do monopólio em regime de mercado. Por isso, é uma barreira à existência de uma maior concorrência. Quando a Espanha impôs de facto que essas ajudas fossem concedidas, esse regime foi instituído e houve uma série de países que tentaram depois fazê-lo. Alguns deles estão a ser já atacados pela Comissão Europeia e têm que ser desmantelados, outros ainda se mantêm, como é o nosso caso. O que é mais interessante é que a Espanha, em 2006, aboliu o regime dos CTCs. Por isso não há regime de CTCs em Espanha. CTCs? É a mesma coisa que os CMECs, é os custos de transferência ao regime de concorrência. São os chamados os custos ociosos. Em Espanha acabou. Em Espanha foram abolidos por decreto real em 2007. Ó, Sr. Engenheiro, esclareça-nos, esses custos representam o quê? Estes custos representam, muito rapidamente, o seguinte. À medida que vai havendo mais geração renovável, a geração que tinha convencional, vou ter menos espaço para a colocar. Por isso, eu tinha previsto um rendimento dos meus centros eletroprodutores, das minhas centrais, no tempo em que tinha o monopólio. Por isso, como agora tenho menos receita porque tenho menos injeção, é-me compensada esse diferencial. Isso é como, por exemplo, aqui a TVI investiu em estudos, investiu em equipamento, fez um investimento grande para poder vender um produto. E alguém lhe dissesse, bem, se a concorrência aumentar a audiência dos outros canais, há aqui um mecanismo que provoca uma ajuda de Estado para dar à TVI a compensação das receitas que perdeu por efeito da concorrência. Está a ver? Dito de outra maneira, Judite, é o anticapitalismo. O capitalismo caracteriza-se, enfim, pela liberdade de ação no mercado e pelo risco.
Isto é que é o capitalismo. Exatamente. Aqui é o capitalismo sem risco. É a mesma coisa que nas PPPs. Mas o senhor está a querer dizer que Quer dizer, isto é o não está a funcionar? Não funciona a concorrência. O sistema de produção energético nacional está completamente blindado na parte da produção. Está blindado, por um lado, na pré, porque tem escoamento garantido e tem tarifas garantidas. Tudo que é produzido é colocado a uma tarifa garantida, por isso não há risco desse lado, quem faz a produção renovável ou a geração, e depois está blindado na outra parte, que não só tem garantida as receitas que tinha antes de haver esta injeção renovável, não tem risco nenhum. Por isso, o sistema, não pode haver concorrência no sistema elétrico se não se fizer agora a desblindagem da concorrência na produção. Há um bocadinho de concorrência, em 5%, como dizia o Secretário de Estado há pouco tempo, na comercialização. Na comercialização é permitido que hajam vários ofertantes, mas ali varia 5% o preço. Não tem uma verdadeira concorrência no setor da produção. É na distribuição. Que é essencial. A pressão competitiva é a única forma de poder permanentemente dar aos atores do mercado a necessidade de serem cada vez mais eficientes, para tentarem conquistar cotas do mercado. E aqui, conquistar cotas do mercado, neste caso, o que há realmente de curioso é que os defensores do mercado e da liberdade e da concorrência, sempre que há assim um bónus deste, esquecem-se do capitalismo. Doutor, mas eu isso... Eu sei, o senhor está aqui na posição de advogado defensor do status quo. Mas eu, como tenho que pagar em 100 para ter 30 de eletricidade, eu não gosto. Não estou nada defensor do status quo. Eu acho que o status quo deve ser alterado. E, aliás, nós fizemos isso nos vários manifestos que apresentámos sobre política energética e agora neste último sobre a despesa pública. Nós achamos que as rendas garantidas e as rendas ilegais têm que ser atacadas. Isso não há dúvida nenhuma, porque não se pode estar, por um lado, a cortar salários, a cortar pensões e a cortar direitos adquiridos essenciais das pessoas e ao mesmo tempo deixar... Os únicos adquiridos. Estes são os únicos direitos que o setor não transacionável, como se chama também em termos técnicos, que tem uma situação de domínio do mercado muito grande, seja atacado na sua rentabilidade excessiva ou ilegal. Por isso nós achamos que uma importante parte da solução do nosso problema, não diretamente para os cofres de Estado, mas diretamente para a possibilidade das famílias poderem ter mais capacidade de consumo e das empresas serem mais competitivas, é atacar exatamente... Isto aqui é mais ou menos o que se passou com o endividamento do Estado, é o que se passou com os PPPs e que constitui a desgraça nacional. Nós estamos no estado caótico em que estamos por causa de coisas deste género. Doutora, a mecânica é exatamente a mesma. A mecânica é exatamente a mesma e o problema é que o doutor esteve anos a dizer nós vamos bater na parede. E ninguém acreditou. Como era óbvio. Na situação de energia é exatamente a mesma coisa. Bater na parede. Nós também vamos bater na parede. Quer dizer, já temos uma dívida de 4 mil milhões de euros. Em Espanha quanto é? São 24 mil milhões. E o que é que estão a fazer? Estão agora à bruta a cortar tarifas retroativamente e atirando empresas então, a dívida não é só nossa. Pelos vistos é um problema generalizado, não é? É um problema da Espanha e de Portugal. O déficit tarifário existe em Espanha e em Portugal. E porquê é que há déficit tarifário, do seu ponto de vista? Por esta razão que eu disse no início, porque politicamente não foi possível ao Governo, através do regulador, repercutir a totalidade dos custos para os consumidores. Os custos com estes sobrecustos. Então, os custos com estes sobrecustos. Se não houvesse déficit tarifário, as pessoas pagavam mais. Não, mas as pessoas... O déficit tarifário... Não, Judite, o déficit tarifário é uma dívida que tem. O déficit tarifário é uma dívida que vai ter que pagar. Sim. Por isso essa dívida, tal como está configurada hoje a legislação, é uma dívida que a Judite e qualquer consumidor tem em relação ao sistema e que está já titulada aos bancos e que os bancos já pagaram aos beneficiários. Mas isso também não tem a ver com o facto de Portugal ser um país altamente dependente de fontes energéticas? É dos grandes interesses, não tem a ver com isso? Dependente dos grandes interesses. Já vimos isso aqui também, não é? Judite, vamos lá ver. Não conseguimos, com as energias renováveis, apesar de haver quem o defenda, ainda li o editorial do Miguel Sousa Tavares este sábado, que troca, enfim, por desconhecimento dos números, que diz que temos 70% renováveis e 30% convencional, quando no ano passado é o contrário, mas nós não conseguimos, por causa da intermitência, por causa da necessidade para gerir essa intermitência, sobretudo quando atingimos o nível que temos hoje, temos uma potência instalada de vento equivalente a mais ou menos às nossas necessidades de consumo em vazio, o que significa que quando há vento nós ocupamos totalmente
a rede e vamos ter que exportar para a Espanha a 0 euros o megawatt-hora quando estamos a comprar a 110 euros o megawatt-hora, percebe? Essa situação introduz a necessidade de nós ou construirmos mais barragens, isto é, duplicamos o custo para podermos acomodar parte com grande ineficiência desse excesso de produção, com uma ineficiência muito grande, perde-se 25% depois quando se devolve, sabendo que quando está a chover muito nem conseguimos lá pôr essa energia, porque as barragens estão a debitar, como aconteceu nesta última semana de março. É muito importante nós analisarmos a última semana de março em termos energéticos para percebermos no drama em que estamos metidos. Mas pode haver a situação contrária. Pode haver uma situação em que nós precisamos imenso de energia e não há vento. Ou estamos em seca. Nessa altura, ou importa, ou vai ter que ter centrais ineficientemente dimensionadas, que estão dimensionadas, em princípio, para funcionar 7.000 horas por ano e só vão funcionar 5.000 ou 4.000 ou 3.000, que é uma situação que nós também temos. Esse sobrecusto é onde se vai compensar pelos comecos, percebe? Esta situação é altamente ineficiente, embora com boa intenção, percebe? Mas, tecnicamente, ninguém tem 100% de renováveis, nem é possível ultrapassar determinados limites. E qual é a posição da EDP nas renováveis? A posição da EDP renováveis tem uma base muitíssimo boa, que são as barragens, que parte delas já tem 40, 50 anos. Mas tem uma boa base de geração. 70 anos. Exatamente. Mas depois a administração da EDP tem sempre defendido que devemos continuar com as renováveis. E por isso eu acho que é preciso haver um debate. Mas qual é o valor nas renováveis? O valor em termos de? Qual é a posição da EDP nas renováveis? Eu suponho que a EDP terá, não me recordo agora do cor, mas terá para aí 20% do parque eólico, das novas renováveis, mas tem a parte substancial das hídricas, da grande hídrica. Sim. Mas em relação às renováveis anda à volta de 16%, não é? Talvez. Números que eu li na imprensa. Sim, é possível, não lhe posso dizer agora. Tinha que ir consultar números e agora não tenho. Sr. Engenheiro, há coisas que uma pessoa com alguma experiência da vida percebe. Eu entendo que para incentivar investimentos, porque as renováveis são de facto interessantes, o Estado possa conceder benefícios, isenção de impostos sobre lucros durante um certo número de anos. Agora, quem investe tem de fazer contas para ver se lhe chega e se lhe convém. E chegam esse certo número de anos e acabam os benefícios. Porque isso é que é mercado. Ou não é? E vamos lá ver, este tipo de ajudas é uma escola de pensamento económico que deve dizer só deve ser dada no início para arrancar com as tecnologias menos maduras e a partir de uma certa altura começar a sair. Nós adotámos um modelo, que é o modelo alemão, um modelo depois espanhol também, que é dizer, não, nós vamos dar 15 anos de tarifa garantida e de escoamento para criar... Então quando é que acabam os 15 anos? Os 15 anos acabam 15 anos após o investimento. Os parques que estão agora a criar têm mais 15 anos. Quer dizer, então esses problemas vão desaparecer? Daqui a 15 anos, em princípio, desaparecem, só que é preciso ver se os equipamentos não estão obsoletos e não é preciso substituir eventualmente com o mesmo tipo de ajuda. Nós temos depois uma ameaça mais importante que temos que ter em conta e que eu voltarei a falar. Mas deixe-me só falar sobre esta questão das renováveis. Nós temos aqui o que tem sido o diferencial, o que cria o sobrecusto, é o diferencial... Que ano é este? Aqui começamos em 2000, aqui estamos em 2012. Isto é o valor de mercado, que o mercado paga a energia... Das renováveis? De toda a energia. Toda a energia é paga a um valor de mercado, que é o valor de referência, que anda para aqui, subiu em 2008, desceu depois, está agora nos 50 euros no megawatt-hora. E depois tem o valor das tarifas da da produção em regime especial. E aquilo que nós vimos é que estas tecnologias que deveriam, à medida que se vão desenvolvendo, descer o seu preço, têm aumentado brutalmente o seu preço e neste momento estão em 110 euros o megawatt-hora. Quer dizer, as renováveis custa 110 megawatt-hora. As renováveis todas, e o mercado paga 50. E o mercado paga 50. Isto acontece, por exemplo, a eólica que está neste momento nos 60 euros o megawatt-hora. A eólica neste momento já é diretamente e sem considerar os custos necessários para gerir a sua intermitência competitiva com a geração convencional, se não entrarmos em conta com a necessidade de armazenar quando há excesso ou temos que ter um equipamento em backup quando não há lá energia. Mas o que acontece é que... E é isso que faz com que o preço seja alto?
Isso, não, o custo direto é o custo que aqui está, pois o custo indireto é aquele que eu estou a referir de termos que ter barragens que existem para bombar, para pôr os rios a andar para trás, para poder bombar a energia para não a desperdiçar, percebe? Isto é complexo tecnicamente e eu sei que não é muito fácil transmitir. Esta matéria é muito mas complexa. esta matéria obriga a que